Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, meu querido. Você que todas as manhãs entende que o Espírito Santo nos chama para que nós tenhamos intimidade com o Pai. E é na intimidade que nós teremos revelado o nosso interior, a cura de Deus para a nossa vida e a revelação de tudo aquilo que nos leva a estar muito mais perto do Pai. E eu tenho essa semana aqui uma presença linda, a pastora Fernanda Muracava. Bom dia, minha querida. Bom dia, Mônica. Que bom ter o prazer. Eu tenho prazer realmente de ter você aqui nessa manhã. Prazer é meu de estar aqui, é um desafio. A questão de trabalhar com libertação, a gente trabalha muito escondido, É verdade, né? O aconselhamento em sala fechada. Mas é um desafio, eu gosto de desafio, também estou feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho como funciona esse mundo da libertação, né? E é tão importante isso, né, pastora? Porque a gente vive um tempo hoje em que as pessoas... Então, o tema que nós escolhemos juntas esse tema. Eu já havia feito Livra-me das cadeias que me prendem, parte 1, que a gente falou sobre arrependimento, que é a porta de entrada aonde a gente começa a descobrir essas áreas obscuras na nossa vida e que travam, né, o nosso crescimento. E hoje a gente começa, então, o tema que é Livra-me das cadeias que me prendem, parte 2. A gente vai falar sobre a libertação em si, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos cativeiros em que nós estamos presos e que debilitam a nossa saúde, debilitam os nossos relacionamentos e muito mais, né? Então fala um pouquinho como é que a gente consegue reconhecer essas áreas de cativeiro na nossa vida, pastora. Então, Mônica, a questão hoje, nós atendemos muitas pessoas têm nos procurado nos últimos tempos. Nós vivemos muito tempo onde a gente achava, ou algumas pessoas resolviam tudo na oração. Eu oro, vai passar. Mas quando a gente fala de cativeiro, é uma coisa bem complicada. Porque às vezes, um exemplo, eu tenho 39 anos de idade, então é uma vida, são 39 anos. E no decorrer da nossa vida, às vezes acontecem coisas conosco que nos prendem. Exatamente. E que nós nunca paramos para resolver, para conversar, para colocar aquilo para fora. Então nós vemos uma grande dificuldade hoje das pessoas falar da sua vida. Fácil é eu falar da vida dos outros. Mas quando eu tenho que sentar para, digamos assim, de uma forma refazer a minha vida, o que está dando errado? Por que eu não fluo nessa área? Por que eu não consigo casar? Por que eu não consigo ter filhos? Por que eu começo uma faculdade e eu não termino? Né? Então a gente começa a ver coisas na nossa vida que me faz parar e pensar, poxa, por que eu estou tantos anos na presença de Deus? Sou uma pessoa que oro, jejuo, leio a Bíblia, e essa área não rompe. Exatamente, é isso que é interessante. A pastora é formada pela IFOL, né, que é a Escola Integrada, vou retificar aqui, né, para a formação de libertadores. E eu creio que as pastoras já trabalham há quanto tempo lá com o pastor Marcos? Pastor Marcos Borges, né, mais conhecido como Cote. 3 anos, desde 2010. Pastora do Ministério Mevan, aqui de Navegantes, também do Mevan Sede e conselheira. E eu creio assim que hoje a pastora falou algo muito importante. Nós precisamos de pessoas que se disponham a ouvir aqueles que querem falar, né? Exatamente. Que é isso que é importante no aconselhamento, na libertação. E é o que nós temos mais dificuldade. Devido ao ativismo, à correria, hoje ninguém tem aquela qualidade de tempo de parar para ouvir uma pessoa. Às vezes, na sala de aconselhamento, a gente fica 4 horas. Eu já fiquei 10 horas com uma pessoa, né, em atendimento. Então, assim, tem uma frase que o Cote fala que eu gosto: se você não tem um tempo de qualidade, não ouça ninguém. Exatamente. E eu trouxe isso para a minha vida. Então, nós acostumamos o quê? A pessoa chega, ela está abatida, triste, e você pergunta, tá tudo bem? É claro, lá dentro você está torcendo para ela dizer que está tudo bem. Porque, querendo ou não, é muito chato ficar ouvindo o problema dos outros. Daí a gente dá aquele famoso abraço, faz aquela oração, Deus te abençoe, e vai ficar tudo bem. Acredito que às vezes funciona, mas em outras vezes não. Porque eu creio que como você está lidando com a área física, emocional e espiritual, Exatamente. automaticamente a resposta que você dá, ela vai mover isso no reino espiritual, né, pastora? Porque se for de cunho espiritual, uma oração resolve. Exatamente. Se for de ordem emocional, a questão das emoções é uma necessidade que o ser humano tem de falar. Ele precisa
colocar para fora. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu sempre falei muito, então não tenho dificuldade. Mas as pessoas tímidas, né? Tem pessoas que são mais recatadas, têm dificuldade. Ainda mais de falar das suas emoções, né? De coisas que não deu certo, de coisas que deram errado, né? De sentimentos, de relacionamentos, né? Que as pessoas estão frustradas em relação a isso. É mais complicado, Mônica, falar. Então, a libertação em si e o aconselhamento, ela ajuda a pessoa a se soltar. Porque é uma conversa bacana, não tem aquela coisa de cobrar, de ficar perguntando. Que eu creio, assim, que na nossa geração, eu vou dizer assim, porque eu já, por muitas vezes, eu estive com a pastora, entendeu? Estive lá, né, abrindo as minhas mazelas, eu também não tenho dificuldade de falar. E isso eu vejo que, às vezes, existem os dois lados da moeda. Exatamente. Existem as pessoas que não falam nada e as pessoas que às Que vezes falam muito. demais, não é verdade? E eu creio que o libertador, ele tem que ter, antes de tudo, a pessoa que se dispõe a trabalhar com aconselhamento. Eu creio que todos nós temos que ter a gama de correr pela libertação das pessoas, de lutar pela libertação das pessoas. Mas é um amor incondicional, né, pastora? É, exatamente. Porque se você não... Eu sempre faço uma pergunta para mim, como conselheira, né? O que Jesus faria nesse caso? Como Jesus ia agir com essa pessoa? Né? Será que Jesus ia só bater as mãos nas costas dela e dizer, você pode ir? Não, Jesus ia parar, como ele sempre fez. Movido pela compaixão. Exatamente. O que falta para nós, para ouvir as pessoas, é a compaixão, o amor. Né? A mulher tocou em Jesus, ele parou tudo que ele estava fazendo. Alguém me tocou. Porque aquilo foi forte dentro dele. E mudou toda a história daquela mulher. Porque ele parou um momento no meio da multidão. Exatamente. Por alguém o que precisa para nós hoje, falando como conselheiro, até como igreja, é esse tempo de sentar e ouvir. Mas é muito complicado você gastar um tempo de qualidade. Imagina você ficar 2 horas com uma pessoa, né? Ficar 2 horas ouvindo aquela pessoa. Poxa, é complicado. Né? Se torna como um filho teu, que você está tirando aquele tempo de qualidade para estar junto com ele ali. Eu acho que você tem que ter essa... Por isso que a gente tem que falar tanto de paternidade. Exatamente. E exercer a paternidade segundo Deus é isso. É levar as pessoas uma cura para uma sociedade que está cativa dos seus pensamentos, que está cativa das suas dores, né? Com casamentos destruídos e vivendo de fachada. E o libertador tem esse papel importante de reconhecer essas áreas, né? Exatamente. Porque o que nós vemos hoje, é que, como a gente já falou, o ativismo é muita coisa. Então as pessoas, cada um cuida das suas coisas. Só que Deus nos chamou para fazer a vontade dele. E a gente termina descobrindo, assim, o como é legal você poder ajudar alguém. Exatamente. Porque eu creio assim, a pastora que já trabalha tantos anos com isso, e eu vou me usar como exemplo. Eu me lembro quando eu entrei, em várias situações que eu já passei, eu entrei numa sala de aconselhamento e como eu saí depois. Exatamente. Se pra gente é gratificante, você que é a pessoa que está sendo aconselhada, imagine pro conselheiro, pro libertador, pra pessoa que se dispõe a estar fazendo isso. É algo realmente maravilhoso. Eu acho glorioso isso, né? Poder ajudar uma pessoa, apesar que ainda a gente faz tão pouco para Jesus. Exatamente. Mas é um prazer, assim, porque você vê a mudança na pessoa, aquele sorriso, aquele brilho no olhar, a pele muda de tom. É verdade. Porque a pessoa entra amazelada, sequelada, e às vezes uma única palavra. E eu acho bacana, Mônica, o seguinte, porque Jesus também era um homem de poucas palavras. Exatamente. Ele dizia assim, vai, a tua fé te salvou. Então, aquilo mudava a vida da pessoa. Às vezes, uma palavra que a gente vai liberar para a vida dessa pessoa vai mudar a vida dela. Exatamente. Como profeta de Deus, porque o conselheiro também é um profeta de Deus. Sim. Tem esse poder de liberar essa palavra, de destravar o mundo espiritual em relação à vida da pessoa. Porque, assim, nós achamos a libertação. E o que a gente pensa da libertação? Sai, demônio, em nome de Jesus. Não tem nada a ver com demônio. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem nenhum demônio na vida dela. Ela tem mazelas, tem coisas que ela não perdoou, tem coisas que ela não liberou. E ela precisa só de uma palavra para um alinhamento. Exatamente. Isso que a paternidade trabalha. O alinhamento. Dá uma palavra de alinhamento,
muda toda a vida daquela pessoa. Por isso que é tão E gratificante. consegue levar ela a destravar, a ativar e viver o potencial que ela tem dentro de si, né, pastor? Exatamente. Eu sempre uso um exemplo de Sara, eu gosto muito de Sara. E Sara, ela teve um dom destravado, depois de 25 anos de espera, que era o dom de ser mãe. Exatamente. O anjo vai lá e diz, não, você vai ser mãe, aquela promessa. Né? Então, a libertação, ela tem esse poder de destravar aquilo que já está liberado, porque já foi, desde o ventre da nossa mãe, nós fomos chamados. Eu creio que os almoxerifados do céu lá, eles estão abarrotados daquilo que é nosso e que nós mesmos, né, vamos travando. E por isso que Deus levanta pessoas como a pastora Fernanda e tantas pessoas que Deus tem levantado, que entendem o propósito e que se dispõem, meu querido. Então, essa semana a gente vai estar falando muito sobre esse tema. Se eu fosse você, não perdia, porque realmente vai fazer a diferença. Nós temos aí os contatos da pastora Fernanda, a gente vai estar repetindo durante o programa. E você pode estar entrando em contato com ela, para também, quem sabe, estar mergulhando um pouquinho mais fundo nessas áreas que tem te limitado. A gente volta daqui a pouquinho, a pastora Fernanda vai trazer uma palavra tremenda para nós, cativeiros revelados, meu querido. O que é que está te prendendo? O que é que está te limitando? O Senhor quer te tornar livre. Então fica aí com a frase do dia, mas não sai daí. Pega o seu caderninho, pega a sua Bíblia e dentro de alguns minutinhos a gente já volta.